Oi, minhas pérolas preciosas. Hoje eu vou mostrar para vocês algo que eu me presenteei. Esse livro chamado Eventos Finais, da escritora Ellen White. Eu vou compartilhar aqui os assuntos abordados aqui nesse livro. São 20 temas importantíssimos, temas extraordinários para nossa vida espiritual. Muitas pessoas que amam a Cristo, mas tem medo da sua justiça, né? Quando fala sobre, por exemplo, os castigos que sobrevirão, sobre as pragas, sobre a destruição. Muitas pessoas não querem ouvir essa parte, tem medo, né? Porque são, assim, aterrorizantes. Ninguém gosta do mal. Quem que gosta do mal? Mas Deus não quer causar o mal. O mal não é para mim nem para você. O mal são para aquelas pessoas que não querem saber de Deus, do amor e da justiça, né? Porque, como eu falei, e a palavra de Deus nos fala, né? Deus é amor, mas também Deus é justiça. Então, nós temos sim que buscar conhecimento para que nós possamos evitar participar, né? Ser participantes da destruição da justiça. Mas sim que nós possamos tomar decisões para que nós possamos estar ao lado de Cristo, protegidos pelas mãos do nosso Senhor e Salvador. Eu vou ler aqui para vocês, vou botar de cabeça baixa porque eu vou estar lendo aqui para vocês, né? Primeiro, a última crise da Terra. Isso é o primeiro tema. Segundo, os sinais de Cristo, que Cristo voltará em breve. Terceiro, quando sucederão essas coisas, né? É até um dos discípulos que pergunta lá em Mateus, né? No livro de Mateus, um dos discípulos pergunta: Senhor, quando sucederão essas coisas? Quando Jesus, né, começa a falar sobre a sua volta, sobre os sinais da sua volta. Quarto, a igreja de Deus nos últimos dias. Então, esse livro também aborda o tema de como a igreja deve se comportar nos últimos dias da história. Então, nós devemos sim buscar conhecimento, estarmos atentos, nos preparar. Uma vez eu enviava alguns temas bíblicos, né, a uma pessoa, com o intuito que ela tivesse esse conhecimento de preparação, e a pessoa, como ninguém gosta de estudar o Apocalipse, né? Eu já vou mudar um pouquinho aqui a história, mas para que vocês entendam. Então essa pessoa, ela não queria ouvir quando falava do Apocalipse, pediu que não enviasse os vídeos, que não comentasse, que não falasse, que ela não queria saber. Ela só queria da parte que falava do amor de Cristo, mas não procurava entender a parte apocalíptica. Eu não sei se é assim que fala. Se não for, vai ficar assim, mas o importante é que vocês me entenderam, certo? Então, nós temos sim que ter o conhecimento da parte do Apocalipse, da justiça. Por quê? Porque também, assim, nós podemos nos preparar para que não sejamos também participantes, né, das destruições, sermos destruídos junto com aqueles que não querem saber de Cristo, né? Ou diz que querem, mas superficialmente, né? Só aquilo que os convém. Quinta, a vida devocional do remanescente, né? Remanescentes são aqueles escolhidos que vão estar nos últimos dias se preparando para a volta de Jesus, para, né, subir com Cristo, né? Tomou a decisão de negar a si mesmo, o seu próprio eu, para fazer a vontade de Cristo, para escolher Jesus Cristo, né? Porque escolher Jesus Cristo não é abrir a boca e dizer: eu te escolho a ti, Senhor. Senhor, me abençoe, Senhor, te proteja. Não é isso, não se resume, né? Se resume em renúncias. Então nós temos que renunciar a muitas coisas para viver para Cristo, para tomar decisão ao lado de Cristo. Não é fácil, né? Não é mesmo? Lutar contra os desejos da nossa carne, os nossos desejos carnais, né? Porque vivendo nesse corpo com a natureza humana, nós temos nossos desejos carnais, que muitas vezes vão de encontro com aquilo que é melhor para a nossa vida espiritual. Então, muitas vezes nós precisamos, ou a maioria das vezes, sim, nós precisamos renunciar a nós mesmos, né? As nossas vontades, os nossos prazeres, não de tudo, né, gente? Não estou generalizando. Vocês me entendem, vocês sabem. Deus sabe, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. É bem mais ou menos isso aí. Eu não vou explicar tudo por tudo, porque o meu intuito aqui é ler aqui os temas deste livro, que eu super recomendo. O sexto,
o estilo de vida e as atividades dos remanescentes. Deus se importa com o nosso estilo de vida. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com suas atitudes. Tá? Sabe aquela historinha? Deus só quer o nosso coração? Será que é só o coração mesmo que Deus quer? O resto não importa? A vida no campo. Por que esse livro aborda o tema vida no campo? O que será? Isso é importante. Não vou falar muito desse tema aqui, talvez mais lá na frente, em algum outro vídeo, eu comento mais sobre isso, né? O oitavo é as cidades. Assim como fala sobre a vida no campo, esse livro também abordará temas sobre a vida nas cidades, sobre as cidades, algo importante, né, que Deus quer nos passar. Esse livro aqui, ele não é a Bíblia, né? Mas ele não é um livro cristão, foi escrito por uma escritora cristã. Ele é baseado em tudo que há na Bíblia, pode se confirmar. Ele não está distorcido nem para a direita nem para a esquerda. E que tiramos nossas próprias conclusões baseado na Bíblia, não nas nossas cobiças do nosso coração e nem em opiniões humanas, nem em achismo de ninguém, né? Nem no nosso próprio achismo, mas sim baseado realmente naquilo que Deus deixou escrito para nossa vida. 9. As leis dominicais. Você já ouviu falar? As leis dominicais? Não, né? Talvez alguns sim, a maioria não sei. As leis dominicais, né? Já está falando, as leis do domingo. Por que será? Você conhece o 4º mandamento da lei de Deus? Então, confira lá, o 4º mandamento. Pegue sua Bíblia e vá lá confirmar qual é o 4º mandamento. Leia a Bíblia e tire suas próprias conclusões. Gente, não tire suas próprias conclusões. Quando eu falo isso, não é por você mesmo, mas com muita sabedoria, muita oração, discernimento, e convide o Espírito Santo para te ajudar. Na verdade, lá em João 8,32 tem um versículo maravilhoso que eu adoro, que eu amo, que eu trago para minha vida sempre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que será que Jesus deixou escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque, gente, existe uma mentira grande e as pessoas adoram as mentiras. Muitas pessoas até se ofendem com a verdade. Gente, não estou generalizando, tá? Não estou generalizando. Mas muitas vezes somos enganados por uma mentira bem contada. Foi assim que Satanás fez com Eva, lá no Jardim do Éden. Aparentemente, uma mentira extraordinária disfarçada de coisas boas. E ela caiu direitinho, não é mesmo? Mesmo já sendo avisada por Deus. Deus já havia avisado: não comerás. Mas a serpente, a mais sagaz, foi lá e deu bote. Usou, gente, a própria palavra de Deus para enganar Eva. Você acredita nisso? Então, tomem cuidado com pessoas que usam a palavra de Deus distorcida. Certo? Não estou aqui querendo criar polêmica, não quero que me julgue se você é cristã, mas pensa diferente, ou compreende diferente, ou não concorda, tá? Vamos ser respeitosos. Não quero também aqui desrespeitar a fé de ninguém. Se você não concorda, eu super respeito. Cada um tem o direito da sua liberdade, do livre-arbítrio. Foi Deus que nos deu, certo? Então vamos manter o respeito em relação, porque política e religião são coisas que realmente trazem bastante polêmica. O importante de tudo é nos respeitarmos as diferenças, as opiniões, porque todos nós temos nossas opiniões, umas baseadas no nosso achismo, outras baseadas em algo, outras, né? E eu não vou ficar aqui discutindo isso, né? Vamos continuar. Então aqui eu tô no 10º, o breve tempo de angústia. Você já ouviu falar isso na Bíblia? Nos dias de angústia do fim do tempo. Esse livro também aborda esse tema. No 11, enganos satânicos nos últimos dias. Então, devemos ter muito cuidado. Porque Satanás ele já vem enganando há muito e muito tempo.
Mas nos últimos dias, ele sabe que se aproxima a sua destruição, ele vai fazer de tudo para enganar a mim e a você. Vai fazer de tudo para enganar muito mais ainda a humanidade. Então vamos ficar atentos, gente, na palavra de Deus, tá bom? Tema 12, a sacudidura. Você sabe o que é a sacudidura? Você já ouviu falar na Bíblia sobre a sacudidura? A sacudidura, gente, é mais ou menos como se fosse o trigo e o joio. Lembra da parábola do trigo e do joio? Que veio o semeador, semeou o trigo, mas veio outro lá. Vou falar por alto, né? Porque a minha intuição nesse vídeo não é falar, explicar bem, mas é fazer umas comparações a respeito dos temas que eu estou lendo aqui para vocês. Esse livro aborda. Então, a sacudidura é mais ou menos a preparação do trigo e joio. De que lado você vai estar quando a grande tribulação chegar, quando o governo, quando os poderes malignos imprensar o povo, não deixar saída para obrigarem as pessoas a aceitarem o seu governo. Você sabia que tem um plano do anticristo para obrigar as pessoas a aceitarem o seu governo? E ele não vai vir como se fosse coisas ruins, não. Sabia? Sabe por quê? Porque coisa ruim ninguém quer, coisa ruim ninguém aceita, não é mesmo? Temos um exemplo, né? Eu não sei se você vai conseguir me compreender a minha colocação que eu vou pôr agora sobre esse assunto. Por exemplo, né, gente? Veio essa doença aí, né, do COVID, certo? Veio a picadinha, né, certo? E aí o mundo inteiro parou. O mundo inteiro teve que obedecer regras. O mundo inteiro, o mundo, o globo terrestre todo. Isso foi o mundo inteiro, todos os países foram obrigados a usar máscaras, certo? Então, o governo do anticristo vai fazer justamente isso. Sabe? Umas vão usar, vão aceitar de boa, outros não. Mas temos que ter muito cuidado com o que nós aceitamos. Número 13, a chuva serôdia. Você já ouviu falar da chuva serôdia na Bíblia? Não? Esse tema também é maravilhoso para a nossa vida. Eu não vou mencionar, fazer comparações dele aqui não, mas em outro, quem sabe, eu posso abordar sobre ele. Número 14, o alto clamor. Você já ouviu falar sobre o alto clamor? Existem alguns vídeos aí na internet falando sobre o alto clamor. Eu acompanho alguns canais aí, sabe? Para mim estar sempre atualizado de algumas coisas que são canais realmente de confiança, de pessoas de confiança, de índole. Sinceramente, são canais que eu super indico, são canais sérios. Então, número 15, a marca da besta e o selo de Deus. Esse livro também aborda esse tema. Você já ouviu falar na Bíblia? Você já ouviu falar na Bíblia da marca da besta e o selo de Deus? Pois é, gente, esse livro também aborda esse tema. O que será a marca da besta? O que será o selo de Deus? Eu só vou fazer um pequeno comentário a respeito disso. Se Deus é amor e o inimigo de Deus é o mal, tem que ser uma coisa ao contrário, você não acha mesmo? Se Deus tem a sua marca, o seu selo, e existe a marca da besta também, você já observou? Tudo que Deus faz, o inimigo quer preparar um parecido para enganar o povo. Existe o selo de Deus, ou a marca de Deus, que a Bíblia também fala. E também existe a marca da besta. Nós sabemos que besta quer dizer inimigo de Deus. Né? Então, qual será o sinal? Você já estudou sobre isso? Mas eu garanto que já ouviu falar. Só esse comentário a respeito desse assunto. Número 16. O fim do tempo da graça. Será que a graça de Deus tem um tempo determinado? Ou será que a graça de Deus é... o que significa o fim do tempo da graça? Você já ouviu falar? Deveria estudar mais sobre esse assunto. O fim do tempo da graça está muito próximo. Lembra? Se você ainda não leu na Bíblia, tem uma passagem que fala assim: muitos procurarão a palavra e não acharão. Como assim?
Muitos procurarão a palavra, buscarão a Bíblia e não acharão, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai se retirar da terra, é isso mesmo. E tem um tempo determinado para tudo. E quando o Espírito Santo se retirar da terra, acabou. Acabou o tempo da graça. Quem se converteu, se converteu. Quem não se converteu, não se converte mais. Quem é santo, continue santo. Quem é pecador, continue no seu pecado. Acabou, fechou. Sabe o dilúvio? Quem fechou a porta da arca foi Deus. Sabe por que foi Deus? Porque o homem, ele ia chorar, pedir socorro, implorar. E nós, gente, somos seres humanos, nós ia ficar com dó, né? Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que, né? É assim que fala? Então, gente, não é que Deus seja, vamos dizer, ditador. Não é que Deus seja, sabe? Se Deus é amor, por que não deu chance lá para aquelas pessoas, sabe? A mesma chance que aquelas pessoas tiveram no tempo do dilúvio. Eu e você estamos tendo hoje de nos entregar a Cristo, porque vai chegar o tempo que o tempo da graça se acabará. Meu marido tá batendo ali no liquidificador, já volto. Tema de número 17. As 7 últimas pragas e os ímpios. Você já ouviu falar? Você já leu na Bíblia sobre as pragas do fim do tempo? Ah, essa mulher só fala coisa ruim. Gente, é uma realidade que nós não podemos fechar os olhos. Isso vai ser coisa ruim para aqueles que não querem a Cristo. Mas para nós que queremos viver com Cristo, pôr a nossa vida em ordem, pôr a nossa vida em dias, abandonar o erro, mudar, um reavivamento espiritual. Nós sabemos que a justiça de Deus ou a destruição divina para o fim do tempo, para o fim da humanidade, não é para o fim da humanidade. Não é. Você sabia disso? É para o fim do mal. Com a entrada do pecado no mundo, como consequência, o mal veio. Não foi Deus que criou o mal. O mal é uma consequência do pecado. Uma das, né? Todo tipo de mal. A morte, as doenças. Então, para nós que buscamos a Cristo, é alegria saber que todas essas coisas, a destruição de tudo isso está próximo. Infelizmente, muitas pessoas vão ser destruídas e não querem saber de Cristo. Não querem pôr a sua vida em ordem com Cristo, não querem renunciar, querem viver um Deus segundo a sua vontade. Lembra da oferta de Caim e Abel? Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Ele pegava as melhores frutas, ele pegava as mais belas frutas do seu pomar e dava em sacrifício e oferenda a Deus. As melhores frutas. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Sabe qual é a diferença, gente? Porque a oferta que Deus queria era sangue derramado, sangue do cordeiro, porque aquele sangue do cordeiro simbolizava lá na frente a morte de Cristo, o último cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Muitas vezes nós queremos fazer bonito para Deus, mas da nossa forma, não é da forma que Deus quer. Aí é que está o perigo. Você conseguiu perceber a diferença? Deus quer de um jeito e daquele jeito. Se Deus disse, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sábado, o 7º dia é do Senhor teu Deus. Ah, isso é coisa do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento? Você viu que tem na Bíblia isso? Não fala, guardarás domingo. Ah, mas porque todo mundo inteiro guarda o domingo. Ninguém guarda domingo, mas vamos dizer assim, né? O mundo inteiro guarda o domingo, descansa no domingo, as empresas todas descansam no domingo. Lembra do que eu falei? Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, o inimigo quer fazer algo parecido, mas para enganar. Então, tomem cuidado, busquem conhecimento, busquem estudar mais a palavra de Deus. Seja igual eu, desconfiado, desconfie das coisas. E peça discernimento para o Espírito Santo. Eu não estou aqui pregando para vocês que vocês sabem
que as igrejas outras estão erradas, que elas estão fazendo. Não estou aqui falando de igreja, de religião de ninguém. A minha intenção aqui não é criticar religião de ninguém, fé de ninguém. Se você acredita nisso, se você acredita naquilo, tá bom? A minha intenção aqui é divulgar os temas deste maravilhoso livro e também um despertar da minha vida espiritual, tá? Estou referindo à minha pessoa. E eu fico muito feliz de divulgar isso nesse cantinho aqui maravilhoso com vocês. Tema de número 18. A volta de Cristo. Aí a gente pensa, nossa, que dia lindo, maravilhoso será a volta de Cristo. Jesus nas nuvens do céu, com todos os anjos, com som de trombetas. Ai, que evento mais maravilhoso. A gente só quer a parte boa, né? Vocês sabem o que anteciparão a vinda de Cristo? Muita destruição. E ela será para todos, salvos e não salvos. A diferença é morrer com Cristo e morrer sem Cristo. Eis a diferença. Não estou falando de coisa ruim, são as boas novas de Jesus. Vamos abrir nossos olhos, vamos nos preparar para a volta de Jesus? Tema de número 20, a herança dos santos. Quem são os santos? Os escolhidos do Senhor, aqueles que selaram sua vida com Cristo. Jesus disse, aquele que crê e for batizado, será salvo. Crer? Que crer? Vou crer em quê? Pense nisso. Um resumo rápido de todos os conteúdos, os temas maravilhosos que estão nesse livro de Ellen White. Eu super indico para vocês. Em primeiro lugar, a Bíblia, fé é para todos. Aceita quem quer. Qual a sua escolha? Eu escolho Jesus Cristo. Maranata. O Senhor logo vem, amém? O vídeo de hoje foi esse. Eu queria dividir essa alegria aqui com vocês. Essa alegria que está dentro do meu coração. Agradeço a todos que estão aqui e até o próximo vídeo.